Outro ponto que a apostila ela aborda e é muito importante é a questão do permanecer nele, é depender dele, é estar conectado com ele, né? Quando nós lemos aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim: estarei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Então, nós temos, pela nossa condição limitada, né, muito limitada, nós temos uma total dependência de Deus para tudo, para tudo. Quando eu estava pensando aqui, para a gente conseguir, talvez, conhecer além do mínimo, na verdade, o nosso desafio, a nossa dependência de Deus, ele começa, né, bem antes, como mostra a apresentação aqui. Então vamos lá. Deus é quem dá tudo e qualquer coisa ao homem, inclusive a capacidade para, no executar a sua obra, em alcançar os objetivos de Deus, cumprindo a nossa missão, ele nos dá a capacidade de ensinar, né, de guiar, de corrigir e educar. Na verdade, é que são uma das ferramentas, dos caminhos que Deus nos capacita para gerar, para fazer discípulos, que é a nossa missão, né? Então, ou seja, para que a gente consiga ensinar, guiar, corrigir e educar, nós dependemos de Deus. Para não ensinar do nosso jeito, ensinar errado, guiar por caminhos errados, corrigir da forma errada, educar da forma errada, né? Nós temos essa dependência de Deus para tudo, dado as nossas próprias limitações, né? A gente não sabe fazer direito, enfim, nós temos as limitações. Agora tem um outro slide aqui, que eu quero mostrar para vocês, que aqui assim, eu tentei mostrar, né, como nós somos pequenos e o nosso entendimento ele é pequeno acerca de tudo, né? Então aqui do lado esquerdo nós estamos mostrando a visão ampla, que é a visão macro, é a visão que engloba tudo, não fica absolutamente nada para fora, nada, 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 nem um detalhe, nada. Está tudo contemplado dentro de uma visão macro. E o único que detém essa visão macro é Deus. O homem não tem capacidade de entender as questões macro, né? Macroeconômico, macro espiritual, macro, enfim, no que diz respeito a macro, parece que macro é uma coisa relacionada, ou quem o único que detém a capacidade de lidar com uma questão macro é Deus, né? Então eu coloquei alguns pontos. O único que tem a visão macro da natureza, como ela funciona, das pessoas, o ser humano, o universo. Deus, ele tem a visão macro de toda a história, ele lembra desde o primeiro dia. Deus, ele sabe o presente, tudo está acontecendo no presente comigo, com você e com o resto do mundo, com o chinesinho que está lá do outro lado. Ele também conhece o futuro, ele tem uma visão, a compreensão global, macro, do que é vida, do que é o homem como um todo, né? E aí vai. E nós, né, nesse meião aqui, é a nossa visão limitada, visão micro, né? Esse meu micro ainda ficou grandão, porque na verdade ele é tão micro que talvez a gente não ia conseguir nem enxergar a bolinha aqui. Mas para facilitar a visão, eu coloquei isso daqui, tá? Então, num desenho a gente poderia entender isso aqui. E na verdade, né, natureza, pessoas, universo, poderia colocar tudo, né? Mas como eu também não tenho visão macro, eu não ia conseguir colocar tudo, ok? E aqui do lado direito, a nossa dependência, né? Dependemos de Deus para enxergar o mínimo e além do mínimo, não é só além do mínimo, para enxergar o mínimo também
a gente depende de Deus. Tem pessoas que não conseguem enxergar o mínimo da coerência, do bom senso, da verdade, da honestidade. Tem pessoas que não conseguem enxergar, ver o mínimo. Às vezes quem está de fora consegue ver, mas a pessoa lá não consegue. Então nós dependemos de Deus para enxergar não só o mínimo, mas também além do mínimo. Não só enxergar, às vezes a gente enxerga e não entende. Ou seja, para que a gente enxergue e entenda, a gente também depende de Deus, para entender também o mínimo e também além do mínimo. Depois de enxergar e entender, como vai fazer? Também não sei. Também não sei. Também dependo de Deus em saber como fazer o mínimo e, em alguns casos, além do mínimo. Okay? Conhecemos muito pouco sobre o que nós nos relacionamos com pessoas, nós conhecemos muito pouco sobre elas. Sobre o que ela está passando agora, sobre o que ela já passou. Cada pessoa dentro da igreja, cada liderado tem uma história, tem uma experiência e também tem uma perspectiva de futuro, e eu não conheço. Nós conhecemos muito pouco sobre nós mesmos. Às vezes você fica surpreso com algumas coisas que você faz, que você pensa, que você sente. Nós temos muito pouco sobre conhecimento sobre o mundo, sobre a dinâmica do mundo, e quando a gente fala número, até do lado mundano mesmo, o que o diabo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, induzidas pelo inimigo. E conhecemos também muito pouco sobre a igreja. A nossa visão sobre a igreja é uma visão muito limitada daquilo da comunidade que nós congregamos e das poucas que estão do nosso lado e que nós conhecemos. Nosso conhecimento é muito pequeno. No entanto, Deus, ele tem a visão macro, ele sabe tudo. E também conhecemos muito pouco sobre o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu não sei o que o Espírito Santo está tratando, trabalhando, usando os meios, recursos, a natureza, o natural, o sobrenatural, para lidar com as pessoas. Nosso conhecimento também é muito pequeno. Esse conhecimento também é muito limitado sobre o que Deus está fazendo em nós. Às vezes nós estamos passando um problema tão grande agora, que nós achamos tão grande e insolúvel, mas é Deus agindo, é Deus trabalhando, e nós muitas vezes não atribuímos isso a Deus. O que Deus ele está fazendo no mundo, por exemplo, coronavírus, que afetou o mundo inteiro. Qual que é o propósito de Deus? A gente especula, mas a gente não consegue mensurar exatamente o que Deus está fazendo, aonde ele está trabalhando, o que vai ser o mundo pós essa epidemia. E da mesma forma, a igreja. Também são pontos que demonstram a nossa pequenez, que demonstra a nossa visão muito limitada, a nossa capacidade limitada, e por isso nós devemos permanecer, depender, estar conectados online, não offline. Agora, se Jesus estivesse nos dias de hoje, possivelmente ele usaria essas expressões para nos fazer entender o quanto nós devemos estar próximos de Deus, conectados online.